Essa aula é um pouco diferente, é no SolidWorks. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma serpentina. Então, a primeira coisa que a gente faz é vir no comando esboço, clicar em esboço e escolher um plano que tu quiser. Tu pode escolher qualquer um deles, né? Plano frontal, direito, superior, qualquer um. Então, eu vou desenhar no frontal a minha serpentina. A minha serpentina, ela vai começar reta aqui, vai descer para esse lado e vai vir. Eu só vou fazer o perfilzinho dela. Ok. Não tem problema se ficar ali torto, a gente seleciona e clica aqui em vertical para ele ficar retinho. Então agora eu vou começar a dar as medidas. Eu quero que tenha 100 milímetros de comprimento. Sei que meu notebook não estava ligado. 100 milímetros. Se isso aqui acontecer, não tem problema, a gente dá um Ctrl Z. Primeiro a gente faz aqui. Eu quero que tenha 50 entre eles. Eu vou ajeitando aqui para todos terem 50. Então quer dizer que a minha curva, se eu quiser totalmente redondo, vai ter 25 de cada lado. Mas eu já mostro isso. Opa, eu quero também 50. Aqui eu vou querer então 200 de largura. Aqui eu quero 100. E como eu ajustei o intermediário, ao colocar 100 ele ajustou todos os outros. Aqui eu também quero 200. Então o que eu faço? Eu vou selecionar esse e vou dizer que eles são colineares. A mesma coisa, esse e esse. Pressionando sempre o Ctrl. Então, tipo, eu cliquei no ponto, Ctrl, cliquei na outra linha. Aí aparece esse comando aqui. E ele vai sempre selecionar, que nem aqui atrás, ó, as melhores opções conforme o tipo de seleção. Eu selecionei 2 linhas, então ele me deu mais opções que eu posso fazer com 2 linhas. Colinear para deixar na mesma linearidade. Quando eu clico no ponto, Ctrl e na outra linha, ele me dá só 2 opções. No meu caso, eu quero coincidente. Então, aqui a gente já tem o perfil da serpentina inicial. A gente vai, então, fazer os raios aqui, né? Eu quero que seja tudo 25. Vou usar um raio de 25. Claro que eu precisaria da maquininha de dobrar cano para fazer esse tipo de raio. Quando tu não dá esse raio aqui, não fecha, é porque tá muito certa a medida. Você tem que botar 24,999. Aí ele vai fechar o raio. E a diferença é centesimal, ele não acaba acontecendo isso. Se você botar medidas aqui, vai sair com 25. Já demonstro isso. Então, vamos fazer todos os raios, que é a curva da minha serpentina. Ok. Feita a curva da minha serpentina, vou só mostrar ali a dimensão do raio de 25, que mesmo eu botando 24,99999, ele vai me dar ali a medida final em 25. Feito isso, essa é a primeira parte da minha serpentina, onde ela inicia, faz a volta inteira e vem para cá. Eu vou agora unir essa... Antes de fazer isso, eu tenho que ajustar uma questão aqui. Eu vou fazer, então, se a gente considerasse em Z aqui, né, na parte de trás, a volta para o tubo subir. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro considerar que eu não quero que a minha serpentina seja mais de 200 milímetros, né? Então, aqui eu não vou usar coincidente como eu usei. Eu vou usar um pouquinho menos. Como eu vou botar um raio de 25, ela aqui vai ter um pouco menos. Ela vai ter os 25, que é a curvatura do meu raio. Então, fechei e vou sair do sketch. Observem que eu tô fora do sketch. Agora eu vou fazer um novo sketch, iniciando perpendicular a esse que eu criei, para mim fazer a minha primeira volta de 25, e depois eu vou fazer um sketch frontal a esse, a uns 25, para fazer subir. Então, vou vir aqui, primeiro escolher o segundo plano, que é esse aqui. Eu vou fazer esse plano
Ok. Eu vou primeiro escolher um plano frontal. E então, eu vou selecionar aquela linha para ele gerar esse plano perpendicular naquela linha. Perfeito, que é o que eu queria. E então, eu vou fazer o meu raio de 25. Iniciei novo esboço e fiz aqui a minha circunferência. Vou botar aqui 50, né? Para dar um raio de 25. Vou alinhar o centro dela. Então, eu vou pegar a linha de centro, ó, porque é só uma linha de referência. É só para fazer referência perpendicular. Vou fechar esse ponto aqui. Pode ser, vou fechar esse ponto aqui e vou dar um trim, que é só o que eu quero. Vou sair do sketch. Então, se a gente observar em perfil, ó, esse é o caminho que eu vou ter de todo o meu sketch. Eu vou fazer, acho que uns 2, 3 comandos para depois gerar isso um sólido. Mas a gente já vê isso. Agora eu vou desenhar aqui, perpendicular a esse plano, exatamente nesse ponto, um frontal. A gente pode vir aqui selecionando um frontal, clicando em recursos, vindo em geometria, em plano e clicando na ponta. E se caso não acontecer isso, você verifica aqui, ó, se esse comando em paralelo tá. Então eu fiz um frontal em paralelo com aquela distância ali que é 25 milímetros. Dei um OK. E agora eu vou fazer o meu cano subindo. Antes de fazer meu cano subindo, que agora eu me liguei, tá? Não dá pra mim simplesmente, ó. Eu vou ter que apagar esse cara aqui. Eu vou excluir ele. Que antes de fazer ele subindo, eu não vou poder fazer naquele plano frontal que eu tinha selecionado. Eu vou ter que fazer em outro plano. Vou ter que fazer perpendicular a esse e perpendicular a frontal. Aí vai dar certo. Então, eu vou vir aqui em frontal, ó, selecionar frontal, em geometria, e vou clicar nesse ponto e vou dar perpendicular. Não funcionou. Vamos tentar de novo. Esse aqui, daí selecionei então a superfície de baixo, cliquei no ponto perpendicular. Isso é bem complicado. Então, vou vir aqui em geometria, em planos. Vou começar dando o meu ponto, que é o que eu quero. E dizendo que eu quero ele paralelo ao plano direito. Perfeito, isso aí. Isso aí mesmo, fechou. Com isso, agora eu tenho plano lateral, ó. Eu fiz no plano frontal, no plano 1 e no plano 3. Agora eu vou fechar a minha tubulação. Então, eu vou vir de novo no sketch, vou fazer de novo aquele círculo. Opa, pegou o sketch no lugar errado. Ó, onde tá, a gente tem que sempre observar onde está a nossa referência, né? Ó, como é que ela tá? Ela tá frontal ao meu plano 3. Então, vou clicar aqui de novo e vou fazer meu círculo. Ó, já apareceu diferente. Feito isso, esse cara aqui também vai ter 50. E o importante é que ele tem que ser perpendicular. Então, quer dizer que... Quer dizer que eu vou pegar uma linha de centro e esse ponto são perpendiculares, são verticais. Vou clicar aqui em vertical, ele vai ficar reto. Vou até ajeitar aqui o plano de desenho. Ele vai ficar reto aquele ponto ali, que é o que a gente quer. Vou cortar ele, né? Simetria de novo. Vou cortar ele aqui. Então, vou dar um cut. Pronto, cortei. Ó, já observem que eles ficaram emendados.
Então, eu tô subindo o cano e vou fazer, então, a continuação desse cano pra cima. Perfeito. Então, mask. Eu não acabei não dando uma altura total, né? Então, eu vou clicar aqui e só vou dizer que os dois são coincidentes. Não, acho que não vai dar pra ser coincidente, vai ter que ser... Bem, não. Isso. Horizontal, para dizer que os dois estão na mesma posição. E aqui, deixa eu ver, vou botar ele de frente. Ok. Tá ok. Tá tudo retinho, certinho, todos alinhados. Fecho o sketch. Fechando o sketch. Então, isso tudo que eu fiz é o percurso. São 3 percursos. O percurso frontal e o percurso de volta da água. Que no caso, eu dei um afastamento, né, dele com este aqui e com este sketch. Teria como fazer isso com um sketch 3D, sem precisar criar os planos e fazer uma única vez? Teria. Só que como eu acho meio complexo explicar assim da primeira vez, e como até agora eu não falei em nenhum momento do esboço 3D, fica mais fácil a gente particionar em planos, até para entender. Bom, a última coisa que a gente tem que fazer é o perfil do objeto. Esse é o caminho. Agora a gente vai fazer o perfil. E eu vou começar o perfil aqui de cima. Então, eu vou pegar esse plano, vou vir em recursos, em geometria, e criar um plano bem naquela ponta. Ó, observe que está bem na ponta. Vou dar um OK, vir em esboço, é claro, e desenhar ali naquele ponto bem centralizado. Eu vou desenhar um círculo. Como eu usei raio de 25, eu vou fazer um tubo de 15, que vai ficar melhor de fazer a curvatura quando a gente fizer o caminho. Então, primeiro eu estou fazendo o bloco ele todo sólido, depois eu vou mostrar como a gente vai fazer ele ficar com uma espessura interna. Então, primeiro dá um OK. Estou fora do sketch, estou só com meus sketches criados e os meus planos. Os planos agora, tirando o último criado, né? Eles não são necessários estarem visíveis. Então, eu posso selecionar os dois apertando Shift, clica num, Shift, clica no outro. Só que ele seleciona o que tiver no meio, ou Ctrl e Ctrl. Aí ele não seleciona nada no meio. E vou dar um ocultar, para não ficar visível, não ficar poluindo muito o nosso desenho. Só vou deixar essa aqui, porque a gente ainda vai usar ela daqui a pouco. Vamos nos recursos e vamos usar o ressalto base varrido. Clico nele, seleciono o primeiro símbolo, ele pede aqui para selecionar o perfil, que é o círculozinho. Então, eu estou selecionando o círculo que eu fiz inicialmente. E o segundo é o caminho. Pronto, a primeira fase da serpentina está feita. Agora, vou ter que criar um plano de novo. Não, eu vou clicar aqui. Vou fazer um sketch, vou selecionar o que eu já tinha criado de modelo, converter em entidade e sair do sketch. E vou fazer de novo o ressalto varrido, selecionando o esboço e o caminho. Quando acontecer isso aqui, você seleciona a linha. Ele não aceitou. Pronto, agora eu cliquei ali, ele aceitou. E dei um OK. Vamos fazer de novo a mesma coisa aqui para esse canto. E aí a gente vai fazer o tubo subir. Vamos selecionar a linha, esboço, convertemos a entidade, saímos do sketch, voltamos aos recursos, barra e varrida e o caminho. Se acontecer isso, a gente seleciona a linha, dá um OK. Se acaso acontecer isso, seleciona de novo. E aí ele já aceitou o caminho. Pronto. A gente já tem a nossa serpentina, então, aqui em 3D. Se eu quisesse fazer mais curvas, isso a gente define no desenho dos planos no caminho. Feito isso, agora eu quero que isso seja um cano e não uma barra sólida. Ok, a gente vai vir aqui, pegar o sketch, clicar sobre ele e vamos dar um offset para dentro de 3. Então, para dentro 3 eu vou ter Se eu botei 50, né? Ah, não, eu botei 15, vou ter 9.
T15 eu vou ficar com um tubo de 9 por dentro, né? Tipo, diâmetro externo 15, se eu não me engano, e diâmetro interno de 9. Feito isso, eu vou sair do sketch de novo. E agora eu vou abrir o primeiro sketch, que ele se refere ao nosso esboço aqui de linhas, né? Vou vir então aqui, eu tenho ressalto, base e varrida, eu vou vir em corte por varredura. Cliquei nele, seleciono o caminho, o perfil, e então venho aqui no maisinho do lado, primeiro comando, o caminho. Observem que ele selecionou todo o caminho, né? Dou um OK, e ele vai ter feito uma furação, ó. Aqui, ok, agora eu não consigo enxergar, como é que eu faço? Bom, eu posso vir nesse comando aqui, trocar o plano de corte, né? Clicando aqui, ó, posso trocar o plano de corte. Eu não quero ver desse lado, eu quero ver do outro. Então aqui a gente já consegue ver melhor. Eu vou trazer só um pouquinho mais para perto e vou dar um OK. Feito isso, eu vou clicar naquela superfície que a gente quer criar, clicar em esboço, selecionar o nosso contorno, converter a entidade. Pronto. Vou sair do esboço e vou fazer de novo, varredura por corte. Agora é o nosso segundo, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o corte. Isso. Vou levar o mais próximo possível. Pode ser aqui, até antes. Vou clicar nele e vou criar o esboço e a minha entidade. E vou fazer o meu último corte. Então, vamos vir aqui em varredura. Selecionar no último percurso o caminho. Aqui eu acho que eu troquei sem querer. Aqui é o 10, perfeito. E dá um OK. Saímos do corte e observamos que a gente tem então a nossa serpentina feita com tubulação de furação. E se a gente quiser ver como já foi demonstrado aqui a parte interna, né? Então, outro lado, tá aqui em 0, estava do lado certo. Já temos aqui então a demonstração de espessura, né? Cortamos ela ao meio, mostramos as cavidades internas dela. E por hoje é só, porque o que eu queria mostrar era o comando de varredura de corte e de ressalto, assim como também como a gente pode fazer uma serpentina. Outro método é tu desenhar cada tubulação dessa em separado, com os chanfros, colocar e fazer a solda, mas isso é uma próxima videoaula. Eu agradeço a atenção de todos, peço para entrar lá no meu blog, Projetos Mecânicos, AC Projetos Mecânicos, né? Eu troquei o blog recentemente. Se vocês puderem dar um compartilhar no vídeo, vocês vão estar ajudando muito que eu continue fazendo os vídeos para vocês. Vocês não têm noção de como as coisas são corridas para mim, então realmente eu tenho pouco tempo. E quanto mais vocês compartilhar os vídeos, mais os vídeos forem à frente, eu conseguir ser visto através deles, mais tempo eu vou ter para fazer mais vídeos para vocês. Então, dá essa força aí, dá um joinha e compartilha pra gente.